todos que se acham em Cristo Jesus, graça e paz. É muito gratificante estar diante do Deus vivo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Meus irmãos, em continuação à série de exposições no livro do Apocalipse, eu os convido a lermos Apocalipse 1, versículos 1 ao 3. Embora iremos nos debruçar hoje no versículo 3, leremos 3 versículos em conjunto porque compõem um prefácio do livro. Diz a Escritura: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos preciosos, vimos na exposição passada que o ponto focal da abertura desse livro diz respeito à revelação de Jesus Cristo à sua igreja. Vimos também que acerca da natureza dessa revelação, João tratou do agente da revelação, da fonte da revelação, do propósito da revelação e da transmissão da revelação. E no versículo 3, que analisaremos hoje, o apóstolo João, ele trata do pronunciamento de bênção aos que obedecem à revelação. E ele destaca 3 coisas nesse texto. Primeiro, um pronunciamento de bênção. Confira o versículo 3, na parte inicial, por favor. Bem-aventurado. Está diante de nós uma expressão bem familiar para os leitores da Bíblia. A encontramos reiteradas vezes nas Escrituras. Quem não se lembra do Salmo 1, verso 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou também o Salmo 32, versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E o que dizer das bem-aventuranças proferidas por Cristo no famoso Sermão do Monte? Essas são apenas algumas pouquíssimas lembranças que temos ao nos depararmos com essa declaração de bênção tão recorrente na Sagrada Escritura. Nessas alturas, convém ressaltar que há 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. E essa é a primeira vez que aparece no capítulo 1, versículo 3. A segunda está no capítulo 14, versículo 13, que diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A terceira vez que aparece é no capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. A quarta, no capítulo 19, versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. A quinta vez que aparece é no capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A sexta, no capítulo 22, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E a sétima, no capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmãos, 7 é o número predileto usado intencionalmente pelo apóstolo João.
é o número da plenitude, da completude, da inteireza, da consumação. E acerca disso, veremos mais nas exposições que virão. A palavra bem-aventurado, você pode se perguntar, o que significa? Significa mais do que feliz, afortunado, abençoado, e descreve aquele que está em aliança com Deus, daquele que foi admitido no seu reino. João I fez um pronunciamento de bênção. Segundo, uma descrição dos bem-aventurados. Confere comigo o versículo 3 ainda, na parte B. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Sobre quem é feito o pronunciamento de bênção? Eles são descritos aqui como aquele que lê, que ouvem e guardam as palavras da profecia do livro. Aquele que lê. Essa frase é muito importante, irmãos. A leitura das Escrituras era uma prática comum nas igrejas. Podemos conferir em Colossenses capítulo 4, versículo 16, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ler nesse texto está no singular, vocês percebem? E significa ler em voz alta. Mas a pergunta é, quem deveria ler em voz alta? No segundo século, o leitor era um ministro da igreja. Mas é provável que no primeiro século, a igreja seguisse o costume judaico. No costume judaico, normalmente, havia 5 leitores em dias festivos, 6 no dia da expiação e 7 no sábado. Embora nas sinagogas fora da Palestina, era comum haver um só leitor. É provável que na igreja do primeiro século, os presbíteros ou líderes fossem os que normalmente liam as escrituras, mas não existe evidência de quantas leituras eram feitas. Nós cremos, irmãos, que aqueles que liam eram os que estavam na dianteira das congregações. Isso pelas seguintes razões. As cartas enviadas às 7 igrejas têm essa destinação predominante, ao anjo da igreja. Veremos mais sobre isso quando chegarmos nos capítulos 2 e 3. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo disse ao pastor Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Os líderes eram responsáveis de ler para a igreja. Nesse período, os irmãos não tinham cada um seu exemplar da Bíblia, como nós a temos hoje. O material para escrita era muito caro e era copiado à mão. E tinha um outro agravante. A maioria das pessoas na antiguidade não sabiam ler. E mesmo que os cristãos hoje tenham o privilégio de ter sua Bíblia em casa, para ler, para estudar, a ordem de Deus para os pastores continua. 2 Timóteo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, índice a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Observe a importância da liderança comprometida com Deus, com a sua palavra e com o seu povo. O fato dos líderes lerem para os irmãos as Sagradas Escrituras amplia a cadeia de transmissão da revelação que vimos na exposição anterior. Deus Pai deu a revelação a Jesus Cristo, que enviou seu anjo para notificar João, que por sua vez transmitiu aos servos, e isso através dos seus líderes. Eu não quero divagar na exposição, mas aproveito o ensejo para dizer que esse texto que nós estamos considerando, ele corrige uma postura atual da rejeição à liderança cristã. Muitos dos antidenominacionais, por exemplo, não admitem que alguém esteja diante de outros falando a palavra. Eles dizem que todos devem participar nas reuniões, fazendo uso da palavra, e que uma pessoa ou pessoas na dianteira é autoritarismo e por isso inadmissível. A participação dos irmãos no culto é algo ensinado claramente na Bíblia, e isso é incontestável. Todavia, irmãos, a postura desses antidenominacionais é totalmente antibíblica, pois eles ignoram
que quem instaurou a liderança cristã foi o próprio Deus. Jeremias 3,15, Atos capítulo 20, versículo 28, Efésios 4,11, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 ao 3, dentre outros textos. E a essa liderança foi dada a função primordial de ensinar. Tanto é fato que uma das qualificações para o bispo é que ele deve ser apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Em 1 Timóteo 4, 6, 11 e 16, Timóteo foi exortado por Paulo com as seguintes palavras: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Quem deveria propor essas coisas aos irmãos? O texto é claro, Timóteo. O versículo de número 11 diz assim: manda estas coisas e ensina-as. Quem deveria mandar essas coisas e ensiná-las? Timóteo. Versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Os irmãos deveriam ouvir o pastor Timóteo. Em Tito capítulo 2, versículo 15, lemos as palavras de Paulo a Tito: fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 está registrado: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Essa função que Paulo destaca aqui, presidem sobre vós no Senhor, significa permanecer à frente do rebanho. Para mais um exemplo, dentre tantos que a Bíblia ensina sobre a liderança espiritual, temos o texto de 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Conclui-se então que os que rejeitam a liderança bíblica, repito, liderança bíblica, rejeitam a autoridade das Escrituras, sendo assim desobedientes declarados. Mas bem-aventurados não somente aquele que lê o livro em voz alta e com confiança, mas também diz o texto, os que ouvem. Leia comigo: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Ouvir esse texto significa prestar atenção, considerar o que está sendo dito. Você já teve a experiência de falar com uma pessoa e ela te ignorar? De você estar falando e ela não te dá ouvidos? Se você já passou por isso, sabe como é importante a pessoa prestar atenção quando a outra fala. E nesse texto, bem-aventurado é também aqueles que ouvem a palavra de Deus. Você percebe que aquele que lê está no singular, ao passo que os que ouvem e guardam estão no plural. Os irmãos se reuniam para adorar a Deus e ouvir a palavra dele sendo lida e exposta. A única maneira que os irmãos tinham para ter acesso à palavra de Deus nesse período era ouvindo. E mesmo em face de ameaças, de difamações, eles deveriam ouvir a palavra de Deus atentamente. Por isso o apelo às igrejas nos capítulos 2 e 3, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Tiago capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago ele está tratando justamente da relação do cristão com a palavra. E quando ele diz aí seja pronto para ouvir, é ser pronto para ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Me permita uma pergunta nesse momento. Você é um bom ouvinte da palavra de Deus? Quando chega o momento da pregação da palavra, como você fica? Fica impaciente? Saiba disso. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Mas olha o texto. Bem-aventurados também os que guardam as coisas que nela estão escritas. Irmãos, ouvir e guardar
estão atrelados, estão ligados. E aqui, não pense você que guardar se refere apenas a memorizar, embora isso seja uma prática muito importante e benéfica. Mas guardar nesse texto significa atender cuidadosamente, praticar a palavra, ser obediente à revelação de Jesus Cristo. Vocês vão se lembrar de João 14,15, onde o Senhor Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então guardar, irmãos, retrata a obediência. A obediência à palavra do Senhor, ela é própria daqueles que são servos. Acredito que você se lembra que o Apocalipse foi dirigido aos servos de Jesus Cristo. Para quem quer tirar as dúvidas se é ou não um servo de Jesus Cristo, aqui está um excelente teste chamado obediência. Se pergunte nesse momento, com toda sinceridade: eu obedeço a palavra de Deus? Em Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesus reforça isso dizendo: mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nessas alturas, eu te recordo que as bem-aventuranças aparecem 7 vezes no livro do Apocalipse, e que o número 7, como vimos, é o número da perfeição, da plenitude, da inteireza e da consumação. Sendo assim, mesmo que os irmãos estivessem passando pelo fogo da aflição, como nós já conferimos, os irmãos obedientes eram plenamente felizes. Ao contrário do que muitos podem pensar, a aflição, a perseguição que os cristãos passam não pode tirar sua felicidade, porque essa é uma condição dos que nasceram de novo e nada, absolutamente nada, pode danificar esse estado. Ouça o que Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O apóstolo Pedro, em harmonia com o que Cristo disse, em 1 Pedro 4,14, afirmou: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, sofrer por Cristo não é sinônimo de fracasso, mas de triunfo. Não representa desventurança, mas descreve a verdadeira felicidade. Engrandecido seja o Senhor. Então, João fez até aqui um pronunciamento de bênção, uma descrição dos bem-aventurados e finaliza dando um incentivo aos bem-aventurados. Leia comigo a última parte do versículo 3. Porque o tempo está próximo. Essa expressão porque se refere a uma conjunção explicativa e é usada aqui para dar uma razão incentivadora para os irmãos obedecerem. Ou seja, João está dizendo o seguinte: o tempo está próximo, por isso, sejam obedientes à revelação de Jesus Cristo. O tempo dos verbos ler, ouvir e guardar estão no presente, para indicar que esse não é meramente um único exercício, mas que, ao contrário, o exercício que deve ser mantido regularmente. João diz o seguinte, que o tempo está próximo. O Novo Testamento emprega 2 palavras diferentes para se referir ao tempo. A primeira é cronos, da qual temos os derivados crônico, crônica ou cronologia, que denotam calendário de mais longa ou mais curta duração. A segunda palavra que o Novo Testamento emprega é kairos, e significa um momento oportuno ou um tempo de decisão. A palavra que João ele emprega aqui, o tempo está próximo, é a palavra kairos, significa um momento oportuno, um tempo de decisão. A proximidade da volta do Senhor Jesus é muitas vezes mencionada no Novo Testamento para chamar os cristãos a uma vida responsável diante de Deus. Vocês podem conferir Romanos 13:12, Hebreus 10:25, Tiago 5:8, 1 Pedro 4:7, dentre outros. Em todos os casos,
o foco não está apenas na escatologia, ou seja, no fato de que Cristo voltará, mas também na ética. Em outras palavras, diante do fato que o tempo está próximo, os irmãos estavam sendo chamados a viver resoluta e completamente para Deus. Irmãos em Cristo, faça agora alguns apontamentos conclusivos. Com base no texto que analisamos, a revelação escrita de Deus é a base para a nossa ética, para a ética cristã. Percebam que a revelação de Jesus Cristo foi dada não somente para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer, mas para que os servos obedecessem ao que foi escrito na carne. De fato, a doutrina determina quem nós somos, o que fazemos e o que ensinamos. E como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o que cremos determina como vivemos. Servo de Deus, a nossa maneira de viver, a nossa conduta deve proceder da palavra de Deus. Devemos viver de acordo com os ensinos da palavra do Senhor. O saudoso Dwight Lima Moody complementa dizendo: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Sendo assim, nós somos chamados hoje por esse texto a obedecer à palavra de Deus, a darmos uma resposta apropriada à revelação escrita do Senhor. Jesus, ele diz em Lucas 6,46, olha só a pergunta que ele faz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O Senhor Jesus está nos perguntando nesse momento. Muitas pessoas professam, chamam ele de Senhor, mas não obedece. E ele está perguntando: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Em Hebreus capítulo 5, versículo 9, isso é também colocado em destaque. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para concluir, ouça o que está escrito em Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes,